Explicando aqui para quem está aqui pela primeira vez, Parashá significa porção. Essa porção é chamada Kitsá, quer dizer, em hebraico, né? E traduzido seria então levarás. A porção, isso veio da época que os judeus estavam exilados na Babilônia e não tinha nada escrito. Então, eles, para estudar a palavra, eles normalmente pegavam o primeiro trecho da Bíblia para guardar de memória, porque lá eles não podiam ler nada, era praticamente decorada toda a Bíblia. Então, eles usavam a primeira palavra para lembrar o que eles tinham que falar. E essa tradição permanece até hoje. Então, todas as sinagogas, todos os judeus messiânicos, todos os judeus ortodoxos estão lendo essa mesma porção em todo o mundo. Então, essa porção que nós vamos compartilhar hoje é a mesma que está sendo compartilhada no mundo inteiro. E eu acho que isso tem uma força espiritual. Então, está em Êxodo 30, 11, até 34, 35, 1 Reis 18, de 1 a 39, e Marcos 7, de 1 a 8, até 38. Fazer um pequeno resumo primeiro, porque é uma porção muito rica, né, que infelizmente a gente não tem tempo para detalhar todas as coisas. Então, vou fazer primeiro um resumo e depois nós vamos pegar alguns pontos. E como a gente repete todo ano, né, esse estudo da palavra, no outro ano a gente pega uma coisa diferente, detalha mais e assim a gente vai caminhar. Então, essa Parashá, ou essa porção, ela começa com a ordem de Deus a Moisés para coletar uma contribuição de meio shekel. Shekel é a moeda israelense, que vale mais ou menos $1. Então, meio shekel seria mais ou menos hoje, né, na alta do dólar, seria em torno de R$2,50, de cada adulto do sexo masculino. Moisés estava fazendo um recenseamento que, através de cada um que doasse, ele saberia quantas pessoas tem, e essa contribuição deveria ser por cada um acima de 20 anos até 60 anos do sexo masculino, para a construção do tabernáculo, ou do templo, né, o chamado em hebraico Mishkan. Deus descreve depois para Moisés, né, nessa porção, o quior de copo, que é um lavatório, era vamos dizer, uma pia grande, com pé, e todos os sacerdotes tinham que se lavar ali as mãos e os pés antes de servirem no templo. Depois é discutido sobre o azeite para unção, que Deus dá uma fórmula das especiarias que deveriam ser usadas para santificar os diversos utensílios. Seguindo, vem a receita para o Ketoré. Ketoré era um incenso que era queimado 2 vezes por dia. Depois, Deus designa Betsalel, da tribo de Judá, e Aholiab, como ajudante, da tribo de Dan, e eles seriam os responsáveis por gerenciar toda a construção do tabernáculo. Seguindo, vai falar sobre o mandamento do Shabat. Shabat é o sábado,
ele então é repetido para advertir a nação. Então, o que Deus estava dizendo aqui é que apesar do dia do Shabat se guardar o sábado, mesmo tendo que construir o templo, né, que também é uma coisa sagrada, mesmo assim eles teriam que respeitar o sábado. O sábado era dia de descanso e não poderiam construir nada, mexer com nada nesse dia. Apesar das pessoas estarem dedicadas a construir o templo, no dia de sábado eles não poderiam trabalhar. Então, a Torá vai retornar à narrativa da revelação do Monte Sinai e vai descrever o terrível pecado do bezerro de ouro. Deus atende às preces de Moisés e ele pede que ele poupe o povo, que Deus diz que aniquilaria todo o povo por causa desse pecado. Mas, apesar dessa grave transgressão, Moisés clama a Deus para que não destrua, né? não extermine todo o povo. Então Moisés desce da montanha com as novas 2 tábuas da lei e quando ele está descendo, ele vê o povo cantando e dançando em volta do bezerro de ouro. Então ele quebra essas tábuas, joga o ídolo que eles adoravam no fogo e como resultado, né, que o povo teve uma grande queda espiritual diante de Deus, e Deus diz que não vai mais estar entre eles no acampamento. Então Moisés é obrigado a tirar a tenda dele do acampamento e colocá-la fora do acampamento para que Deus continuasse a falar com ele. Então Deus anuncia, né, que a sua presença não poderia mais residir com eles, e finalmente Moisés retorna com a segunda conjunto de tábuas e com um pacto renovado diante de Deus. Quem me ajuda na leitura? Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. O que está dizendo aqui? Que os judeus, né, naquela chamada que Moisés faz, que cada um deveria dar meio shekel, nesse versículo ele diz que eles teriam que fazer o resgate da sua alma. A palavra em hebraico, no original, é capará. Capará quer dizer cobrir o pecado. Quando os sacerdotes, a pessoa pecava, os sacerdotes faziam aquele sacrifício de um animal, o sangue cobria o pecado do povo. Por que Deus instruiu isso? Porque ele estava apontando lá na frente para Yeshua, para Jesus, para a pessoa entender. Então Deus, eu já repeti isso aqui centenas de vezes, Deus vai nos ensinando com modelos. Então ele cria um modelo e aquele modelo criado vai significar alguma coisa lá na frente. Então Deus criou esse sistema como um símbolo para apontar
para Jesus, para Yeshua lá na frente. Yeshua, né? Jesus, que é o Messias, mas eu falo Yeshua porque é um nome em hebraico. Não sei se vocês sabem, o nome Jesus, essa sílaba G, né, de Jesus, não existe no alfabeto hebraico. Não existe nenhuma palavra começada com J, J-A. Então, por exemplo, a Bíblia em português traduz para Jacó. Você vai olhar na Bíblia, está Yaakov. Josué. Não existe essa palavra. Então, o nome Jesus, criado pelos gregos e romanos, era uma forma dos judeus não conseguirem pronunciar esse nome. Então eu uso o nome, né, original que está na Bíblia, que é Yeshua. Né? Então às vezes a pessoa fala, não, quem é esse Yeshua? Não, Yeshua é o chamado Jesus, né, em português. Eu nunca vi traduzir nome, mas por incrível que pareça, a Bíblia traduz nome, né? Os tradutores da Bíblia traduzem nome, né? Eu acredito que cadê a Maria Clara? Está aí não? Está aqui. A Maria Clara, quando fizer o intercâmbio lá nos Estados Unidos, acho que ninguém vai chamar ela de Mary Clear. Mary Clear. Chamam só de Maria. Maria, mas não traduzir o nome, né? Não traduzir o nome. Senão descaracteriza. E o nome, na língua hebraica, ele tem uma importância imensa. Imensa. Continuando. Então, o objetivo desse resgate, que cada um deveria pagar o resgate da sua alma, é para mostrar que a salvação, a gente fala assim, a salvação é de graça, mas ela é de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus. Então ela não é de graça, ela custou caro, e muito caro. Ela é pela graça. É pela graça, mas não é de graça, né? Então, Deus já estava ensinando, né, que a salvação, ela custa. Então, que cada um desse um dinheiro para a construção do templo era para o resgate da sua alma. E ele mostrou isso, né, claramente à humanidade, que o ser humano ele precisava ser redimido. E essa redenção do povo veio através da morte e ressurreição de Yeshua. Ele foi o preço do resgate. Então, esse resgate da sua alma, lá na frente, foi pago pelo sangue de Jesus. Não sei se vocês sabem, né? Israel é considerado o filho primogênito de Deus. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia. Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, como o primogênito de toda a família deveria ser redimido, Israel teve que ser redimido primeiro, para que houvesse a remissão para as outras nações, porque a palavra diz que a salvação vem dos judeus. Então, cada homem deveria pagar essa quantia em dinheiro, né? Considero simbólica, né? Meio shekel, R$2 e pouco, como preço da redenção, para entender o que era esse resgate. E não importava se um era pobre ou outro era rico, o valor era o mesmo para todos, né? Mostrando que Deus não faz distinção
Então, se é rico tem que pagar mais, se é pobre tem que pagar menos, não é isso. Todos, é um valor super acessível e era o mesmo valor para todos. Então, através desse ato, né, o homem pecador teria o seu pecado coberto e a sua vida restaurada. Ele planejou, juntamente com esse perdão, também a restauração da alma, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Messias Yeshua, o homem o qual deu a si mesmo. E Nefesh Kofer quer dizer resgate da alma por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. O que a gente acha estranho aqui, o simbolismo dessa pia, é que o homem, ao se converter, né, ele precisa, vamos dizer assim, se lavar, né, para ter sua vida purificada. Não basta você simplesmente se converter a Deus, né, a Yeshua, a Jesus. Isso é o primeiro passo. Depois disso, você tem que ir purificando a sua vida, né? Aquilo que você fazia que é contrário à palavra de Deus, você deixa. Aquilo que desagrada a Deus, você vai deixando de lado e vai se purificando no caminho que agrada a Deus. Então, a pia tinha esse simbolismo. E fala, no 30:19, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os pés. Não é estranho lavar só a mão e o pé e o resto, né? Mas por quê? Eu não sei se vocês lembram da porção passada. As vestes dos sacerdotes eram purificadas e eram purificadoras. Então, eles usavam as vestes, então eles já estavam com todo o corpo coberto, né? Com as vestes, com o efode, com o peitoral, com toda aquelas utensílios, né, que Deus indicou. Só ficava de fora a mão e o pé. O resto já estava todo coberto. Então, por isso que eles lavavam só as mãos e os pés, que era a única coisa que estava descoberta. O resto já estava consagrado. Esse lavatório, né, ele era... Toda manhã renovava a água dele e todos os sacerdotes tinham que se lavar antes de iniciar o serviço sacerdotal. Seguindo. De sorte que fomos sepultados com ele pela imersão na morte, para que, como o ungido foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades, é o que diz o livro de Romanos. Seguindo, fala no Êxodo 30:23, tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. Essa era a receita que Deus deu para se fazer o óleo da unção, que deveria
ungir todos os utensílios do templo e também os sacerdotes. A palavra que no original traduzida, né, como especiaria é bessem em hebraico, que significa perfume, aroma agradável. E mirra em hebraico é mor, que significa assim algo amargo, mas também significa força. Já a canela é a casca, né, de uma árvore com um cheiro adocicado. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, esse será o azeite da santa unção. Então, Deus deu essa receita, depois ele fala com detalhe que essa receita nunca pode ser copiada, tá? Se alguém está imaginando, aí eu vou lá na Mercado Central, né? Vou comprar lá isso e vou fazer esse azeite. Né? Deus fala na palavra para não fazer isso, tá? E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então aqui ele unge todos os utensílios do templo. E depois, o que vai fazer com os sacerdotes, né? Também ungirá Arão e seus filhos, né? Arão era o sumo sacerdote, né? Era da tribo de Levi, irmão de Moisés, e era a tribo dos sacerdotes. Então, Arão e seus filhos seriam ungidos para serem santificados para administrarem o sacerdócio. Então, ele teria que ser ungido para poder exercer a função de sacerdote. E essa unção, ela está disposta, né, para todos nós. Ela não é só para aquele momento, né, para aquela época, mas a unção do Senhor, né, o chamado do Senhor para você exercer o sacerdócio, o serviço para Ele, é essa unção. Você não precisa, né, ser ungido com aquele óleo especial, mas hoje, como o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao Senhor, nós somos chamados direto, né? Eu não sou sacerdote, né? Mas eu fui chamado diretamente por Deus para dar um ensino. Enquanto eu evitei, que eu não queria, que eu queria outras coisas, fazer outras coisas e tal, eu só tomei lambada, né? Só tomei lambada. O dia que eu falei assim, Senhor, eu vou. Aí a coisa mudou. Então esse chamado, né, né, se alguém tem um chamado, seja para pregar, seja para louvar, seja para qualquer outra coisa, não resista, tá? Vai em frente. Há todo um cuidado do Eterno, a fim de que suas ordens sejam cumpridas. Eis que eu tenho chamado pelo nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Erudá. E Erudá, como eu falei, não existe J, é a tribo de Judá, né? Então, o nome correto é a tribo de Erudá. Esse Bezalel, diz a tradição, que ele foi chamado aos 13 anos, quando Deus o chamou para dirigir, gerenciar a construção do tabernáculo.
ele tinha apenas 13 anos. E Deus também deu a ele um ajudante, né? E como que um menino, né, de 13 anos iria gerenciar a construção de um templo para Deus? Então, o que Deus fala? E eu enchi do Espírito de Elohim, do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavoro, em todo o trabalho. Então Deus pegou aquele menino de 13 anos e o capacitou de todas as formas, de todas as maneiras, né? Com sabedoria, com entendimento, com ciência, com todo tipo de trabalho. E ele conseguiu gerenciar tudo da maneira que Deus queria. Então muitas vezes a gente tem medo de exercer alguma coisa. Não sei fazer isso. Sabe, se Deus te chamou, se aquilo que você deseja foi confirmado por Deus, vai em frente. Vai em frente. Deus, Ele quer a sua ação, né? Esse negócio de você ficar só orando e pedindo as coisas para cair do céu, sai disso, esquece isso. Quando Deus tirou o povo do Egito, Moisés virou para ele, vinha um batalhão todo em cima para aniquilar os judeus, o exército de Faraó. E Moisés virou assim, Deus, e agora? Ele falou assim, diga ao povo que marcha, quer dizer, você já tem tudo na mão, você já tem noção. Somente depois que Moisés botou o pé dele no mar, que o mar abriu. Isso foi combinado. Depois que abriu, depois que Moisés botou o pé, é que o mar abriu. Antes do homem fazer nada, só ficar orando, pedindo a Deus, não vai acontecer nada na sua vida. Deus quer a sua ação. Se Ele te indicou para o caminho, vai em frente, mesmo que você não saiba, mesmo que aquilo, confie em Deus, que Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Então isso é muito importante para a nossa vida. Muitas vezes o medo nos paralisa, o medo nos deixa de avançar mais adiante. Mas com Deus, na certeza que você está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, vai em frente, que o mar vai se abrindo. Você sabe o que significa o nome Bezalel? Alguém sabe? Na sombra de Deus. Nós temos o Emmanuel, né? Deus conosco, né? E se Deus é contigo, vai em frente, né? Vai em frente. O nome é muito importante. O nome é muito importante. Esse homem era da tribo de Judá, da tribo de Judá. Quem veio da tribo de Judá? Yeshua. Então, o Senhor chama Bezalel para construir o templo físico, um homem da mesma tribo que originaria Yeshua, Jesus, para construir o templo dele. Quem é o templo dele? Somos nós, né? Onde ele habitaria? Habitaria em nós, né? Deus usa sempre um exemplo para ensinar a gente lá na frente. Será que ele escolheu Bezalel por acaso? Né? Um homem cujo nome é a sombra de Deus, um homem cuja tribo é a tribo de Yeshua? Será que isso é por acaso?
Claro que não. O construtor do nosso templo, né, que é Yeshua, morreu e ressuscitou a fim que nós pudéssemos viver para sempre junto com Ele. Esse é o motivo, né, pelo qual Deus escolheu um homem da tribo de Judá. Ele recebeu essa incumbência e essa autoridade para que nós pudéssemos fazer a ligação. Falar sobre o triste pecado do bezerro de ouro, né? Nós não dizemos assim, a lei foi entregue a Moisés. Não. O que a gente diz é que a lei foi outorgada a Moisés. Ah, mas por que você usa esse nome mais difícil, não fala assim, deu a lei para Moisés? Porque é uma diferença. A lei dada a Moisés, parece que está dando pela primeira vez aquela lei. Quando diz outorgada, outorgada quer dizer transcrita. Porque a lei sempre existiu. Existia a lei oral. Como que lá na criação, como que Caim poderia ser punido se não existisse lei? Né? Como que Adão e Eva poderiam ser punidos se não houvesse lei? Eles foram punidos por causa da transgressão da lei. Na verdade, no paraíso, existia só uma lei. A Torá existia somente uma lei. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única lei que existia. E mesmo assim, eles descumpriram. Né? Então, existia a lei oral. E com a entrega, né, com a outorga dessa lei a Moisés, aquilo que era oral passou a ser escrito. Aquilo que existia somente oralmente passou a existir fisicamente, onde estava escrito e as pessoas poderiam consultar. Por isso se diz a outorga da lei. Após essa outorga da lei, por causa da infidelidade, né, diante de Deus, diante do bezerro de ouro, 3.000 pessoas morreram. Já em Atos 2, 1 e 2, em Atos 41, festa de Pentecostes é uma festa que ninguém comemora, né? Nas igrejas comemoram, os judeus comemoram. É uma das maiores festas de Israel. É uma festa que, depois a gente pode ver, Jesus estava presente, né? Então, a festa de Pentecostes foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000, quer dizer, quando estava o bezerro de ouro, né, e eles pecaram contra Moisés, 3.000 morreram. E aqui em Atos, na festa de Pentecostes, onde recebe o Espírito Santo de Deus, 3.000 almas viveram. A festa em hebraico é chamada Shavuot, a festa de Pentecostes. E ela comemora a outorga da Torá, né, o recebimento das leis escritas lá no Monte Sinai por Deus. Então é uma festa importante, né? E o pecado do povo, ele só foi perdoado 80 dias depois que se criou mais uma festa,
conhecida, né, como a festa, o Dia do Perdão, né, Yom Kippur, não sei se vocês já ouviram falar, que foi, só ali o povo foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro, por essa transgressão, né, tão grande para o Senhor. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei a mim. Há uma ligação paralela entre o bezerro de ouro e o tabernáculo. O bezerro de ouro, pecado, tabernáculo, uma coisa, né, sagrada, um templo, onde Deus afirma que queria habitar neles, né, não no templo, mas nas pessoas. É que o bezerro de ouro, ele foi feito para satisfazer a necessidade do homem de ter uma prova visível da presença de Deus. Pensa no bezerro de ouro como um anti-tabernáculo, né? Um anti-templo. O bezerro de ouro é aquela ideia perversa, né, do ser humano sobre divindade. O tabernáculo era um modelo celestial, designado por Deus e cheio de detalhes. A Torá conta a história do bezerro de ouro lado a lado com a construção do tabernáculo. O tabernáculo físico, vou chamar de a espiritualidade de Deus. E o bezerro de ouro é a espiritualidade do homem. O bezerro de ouro, ele era um substituto pobre para a glória de Deus no tabernáculo. Por isso, as duas narrações, elas estão na Bíblia juntas. Enquanto Moisés estava há 40 dias lá no Monte Sinai, Arão não sabia o que aconteceu com Moisés. Então, ele não sabia o que seria feito do tabernáculo. Se Moisés morreu, como é que... O que eu vou fazer aqui com esse tabernáculo? O povo não teve paciência e não esperaram em Deus e fizeram a sua própria religião e a sua própria espiritualidade. A idolatria, ela é muito mais do que a adoração de um objeto, como se ele fosse uma divindade. Acho que nenhum idólatra, por mais simplório que ele seja, ele acredita que aquele ídolo é um Deus. Para a maioria dos idólatras, o ídolo é uma representação física do poder espiritual do Deus que ele acredita. Para o adorador do ídolo, a essência e o poder da divindade estavam representados naquela imagem. Os israelitas, eles não adoravam um bezerro de ouro, eles não achavam que Deus era um bezerro, né? Mas eles achavam que através daquela representação, eles estavam representando o poder de Deus. E adoravam aquela imagem como se estivesse adorando o Deus. Tanto é que eles falam, estamos adorando o Deus Criador. Eles sabem que foi Deus que criou, mas criaram uma imagem, aquela necessidade de transformar o que é
espiritual em físico e não conseguir adorar aquilo que você não vê, né? Então há uma necessidade de criar algum objeto, e isso é abominável diante de Deus. Eu tenho um amigo católico que tentou até ser padre e foi recusado. Eu falei com ele assim: ô fulano, a sua Bíblia é igual a minha. Não está escrito lá que é proibido adorar a imagem? E você continua adorando a imagem sabendo que isso é abominável diante de Deus? Ele falou assim: não, senhor. Aquilo é um retrato. É um retrato para a gente recordar. A senhora não sei das quantas, a outra e tal. É para a gente recordar. Eu falei assim, ele falou assim, é como um retrato. Eu falei assim, eu tenho retrato também no meu filho novo. E nem por isso eu ajoelho e peço nada para eles. Na realidade, o que você está fazendo é um ato de adoração. Quando você põe uma imagem, ajoelha para ela e faz pedido para ela, você está tirando Jesus. Você está tirando o Senhor e pedindo por uma imagem, sei lá, de madeira, de gesso. Isso é abominável diante de Deus. Experimenta não usar nada disso e falar direto com o Senhor. Experimenta e depois você me conta. Mas é preso, né? É preso. Isso aprendeu desde criança. Então é preso nisso, né? Dessa mesma forma, ele não acha que aquele objeto é um Deus, mas ele acha que aquele objeto representa o poder de uma divindade. Então, a espiritualidade fora dos limites da Bíblia, ela conduz ao paganismo e, consequentemente, o paganismo conduz à adoração e idolatria de demônios. Não tem outro. Ou você adora Deus, ou você adora aqueles que é contrário a Deus. Não tem um meio termo. Ah, não, eu sou neutro. Nessa história aí eu sou neutro. Eu não estou nenhum nem outro. Não. Ou você está num ou você está no outro. Não existe em cima do muro do mundo espiritual. Ou você cai num ou você cai no outro. Quando os gentios começaram a se afastar da Torá, mais ou menos no segundo, terceiro séculos, a primeira coisa que eles aboliram foi o sábado. Depois as festas. E aí a idolatria entrou com vários tipos de paganismo. Essa é uma batalha humana, né? E continuará assim até no final do milênio. Por que que no final dos tempos as pessoas levantarão um anti-Messias, um anticristo? Pelas mesmas razões que os israelitas erigiram a imagem do bezerro de ouro. Por impaciência, por medo, por ansiedade e pela necessidade de ter um Deus visível. E essa presente era, ela está gritando para que se construa esse bezerro de ouro, esse Deus visível. Mas logo uma parcela das igrejas que tem uma atitude anti-Bíblia se juntarão a esses esforços do mundo e construirão o bezerro de ouro, o anticristo, e vão adorá-lo. E isso está na palavra. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-o e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nós caímos sempre em perigo quando nosso foco se desvia de Deus. E
nós podemos ser arrastados, né, por essa presente era e acabarmos adorando ídolos modernos, que não são os mesmos de antes, né? Hoje são novos. Nesse episódio, Deus diz a Moisés que consumiria todo o povo e começaria um novo povo através dele. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou a Adonai, seu Deus, e disse: Adonai, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste. Moisés aí funcionou como o quê? Intercessor, mediador, né? Dizer que Israel nunca precisou de um mediador é um engano. Israel e toda a humanidade sempre precisou de um mediador, seja através de Moisés naquela época, né? Moisés era uma imagem, né, de mediador, exatamente apontando para Yeshua também, ou seja, através dos sacerdotes, né, que faziam sacrifícios particulares, sacrifícios pela nação, funcionavam também como mediadores. E aqui Moisés suplica, né, a Deus para que perdoe todos os filhos de Israel e para que ele se lembre das alianças feitas, né? Nós nunca podemos perder o foco do nosso mediador, né, o Messias, Yeshua, para que não sejamos varridos por sua ira. Vou só uma coisa aqui para vocês. Nas últimas porções, nós falamos da porção Terumá, da porção Tetzaveh, que era exatamente os filhos de Israel estabelecendo uma casa para Deus, não para Deus habitar nela, mas para habitar neles. E obviamente essa casa ela tinha que ser pura, sagrada, para sustentar a luz, né, de Deus. E ele manda, né, edificar esse templo para habitar neles. As Bíblias traduzem assim, habitar entre eles. Não é verdade. No original está escrito habitar neles, né? E Deus usa, né, eu creio nisso, que Deus usa as calamidades, a dor, não porque Ele goste, né, ou porque seja a escolha dele, mas porque somos nós que escolhemos usar na construção do templo, como mostrou lá no capítulo 25, o templo foi construído com o ouro do bezerro de ouro. Nós vimos que os filhos de Israel, eles prepararam os sacerdotes, né, e o sumo sacerdote, antes de poderem servir no templo. Muitos, né, não entendem quando a gente diz que muitas pessoas, muitas igrejas estão adorando
o Filho de Deus equivocadamente e não Yeshua, o Messias da Bíblia. E hoje eu queria clarear um pouco sobre isso. O Eterno, o Senhor, ama todas as nações e por isso ele abriu mão dos seus poderes e veio à terra em forma de homem, morreu e ressuscitou para que toda a humanidade fosse salva. E ele chama, o megafone de Deus, normalmente são as calamidades. Eu costumo dizer que primeiro Deus fala, mansamente, depois ele altera um pouco a voz, em vez dele gritar, o grito dele são as calamidades. Nas calamidades todo mundo recebe uma sacudidela para acordar para alguma coisa. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Assim se escreve Mashiach em hebraico. E essa letra, que é a letra Mem, que é essa letra primeira aqui, essa palavra aqui, clipar, quer dizer concha. Em hebraico, clipar quer dizer concha. Concha é como se a pessoa fosse revestida com uma carapaça que ela não conseguisse se desvincular. E a palavra diz que a forma de nós, a palavra não a Bíblia, o comentário da Bíblia, o Talmud diz que para nos livrarmos dessa concha, que eles chamam de tóxica, de maldade, nós devemos praticar a Torá, praticar a Bíblia, através do Messias. A Torá, juntamente com o Messias, nos dá a oportunidade de nós extrairmos, de nós arrancarmos essa concha. Lembra que Deus disse que para nós construirmos um tabernáculo, a palavra em hebraico é Mishkan, ou Mikdash, Mishkan é tabernáculo, Mikdash é templo, para que eu possa habitar neles. Então a palavra Mikdash está aqui, é o mesmo Mem, Mikdash. Então, Clipar é concha, Mashiach e Mikdash é templo. A palavra Mikdash vem de Kadosh. A música que nós cantamos, Kadosh é o quê, Pedro? Santo. Então olha aqui, dá para vocês verem aqui, ó, Mikdash, tirando o Mem, o M, fica Kadosh. Aqui, ó, igualzinho. Tirando o Mem, a letra Mem, fica Kadosh, que é santo. Então a palavra Mikdash, templo, vem de santo, santidade. Mas então por que a letra Mem aqui? Por que não chamou o templo só de Kadosh? Para que essa letra Mem? Exatamente por causa de Mashiach, Mashiach quer dizer Messias. Então o Mem foi colocado em Mikdash para fazer a união do Messias com o templo.
essa é uma fórmula, né, clara de Messias e Kadosh, né? Mashiach e Kadosh, Mashiach e santidade. Então o que nós temos que fazer nesses últimos dias, né? Que com certeza, né, a gente vê claramente que os dias estão se abreviando mesmo, né? Cada coisa que acontece e nós estamos caminhando realmente para o fim. É preparar e santificar o Messias, trazendo santidade a ele. Na porção dessa semana, a gente leu que Arão foi santificado pelo povo. Não por Deus, foi pelo povo. Foi o povo que vestiu Arão, foi o povo que banhou Arão para santificá-lo nos moldes daquela época. Veja novamente a palavra Mikdash. Se a gente mudar a ordem das letras, está vendo aqui o Mem, eu pus ele aqui. O Shem, eu pus ele aqui. E o Dalet, eu pus ele aqui. Se eu pegar da palavra Mikdash, por que eu peguei 3 letras? Porque no hebraico, as 3 letras são sempre a raiz da palavra. Tá? Sempre que você vai pesquisar uma palavra, você tem que descobrir quais são as 3 letras que é a raiz. Aí você vai ver, aí você consegue interpretar o significado da palavra. Quando a gente pega essas 3 letras aqui, forma a palavra Shemed. Shemed. O que quer dizer Shemed? Shem, só Shem, aqui sem o Dalet, Shem, significa destruição. Shemed significa o mal, ou até demônio. Se você escrever procurar no dicionário hebraico Shemed, você vai achar demônio e vai achar o mal. O que isso quer dizer? O que está dizendo aqui a letra, ficou faltando essa letra, né? Que eu tirei para formar o Shemed. Essa letra, Kuf, é a letra de Kadosh, é a letra de santidade. Então, quando você tira o Kuf, a santidade do Mikdash, a destruição. O hebraico é uma letra matemática, é uma letra, é uma língua que cada letra tem um número. E é tão densa, né? tão que existem vários estudos separados, né? Por exemplo, você tem a gematria, ou gemátria, que é o estudo da numeração. Tem coisas fantásticas. Eu trouxe muito pouca coisa aqui para vocês, mas só o que interessa nessa porção. Mas é fantástico. Então, olha, como não poderia ser uma língua de Deus? Não tem, acho que mente humana que conseguiria formar uma língua dessa. Então, você tem a palavra templo, né, Mikdash, que deriva da palavra Kadosh, que é santidade. Quando você tira o Kaf de Kadosh, ele se transforma em Shemed, que é destruição. Então está tudo explicado só aqui. Então, o que nós temos que fazer hoje é devolver a santidade, né, ao Messias, a nossa vida, né, que deve ser santa,
e devolver isso ao Messias. Mas como que a gente faz isso? Nós tínhamos até o século 3, 4 o Messias autêntico, Jesus autêntico, Yeshua autêntico. Só que ele foi vestido com as roupas erradas nos últimos 2000 anos. Nós vimos a importância, na semana passada, das vestes sagradas. Né? O que significa cada uma, a importância do vestir. Lógico que aqui eu estou falando no sentido figurado. Eu creio, né, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, que essas pragas que a gente vê ano a ano assolando não só o nosso país, mas todo o mundo. E hoje está pior na Itália. Na Itália, Roma, Império Romano, né? Da onde surgiu o cristianismo católico, né? De adorar a imagem, de o Papa ser Deus e por aí vai. Eu creio que Deus anda muito bravo com isso. E essa praga, ela está afetando todo mundo. Todo mundo, de uma maneira assim, veloz demais. Uma coisinha lá que ninguém enxerga e basta você encostar a mão na maçaneta, basta o outro tossir, basta você pegar o carrinho do supermercado, qualquer coisa te contamina. O que nós podemos fazer para encurtar essa praga? Nós temos que vestir o nosso Messias com as roupas originais que ele tem, ou que ele tinha, né, como rei, o rei de Israel. Veja que Arão e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal, queriam que as vestes corretas e sacrificadas e santificadas. Quando a Torá diz que o processo de fazer Arão se transformar no sumo sacerdote, quem é o nosso sumo sacerdote? Yeshua, Messias, Jesus. Então, esse texto, ele é uma figura do que o que vai acontecer, né, em Israel e em todas as nações, para que nós preparamos o nosso Messias, que deixamos de lado nesses 2000 anos para trás. O verso seguinte torna isso mais claro. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, sumo sacerdote, para a glória e ornamento. Sabe o que diz no original? É a palavra, em vez de tudo, não está isso no original, glória e ornamento, é a palavra kavod, que é santidade. Fará vestes sagradas para Arão, teu irmão, para santidade. Quem é que preparou Arão e seus filhos? O povo, né? E quem deve preparar Jesus? O povo. Não é Deus que santificou Arão. A santificação dele chega através do povo. São as pessoas que santificam o sumo sacerdote. São elas que põem a veste sagrada em Arão. Hoje nós temos que pôr as roupas sagradas no Messias, para que ele seja o nosso sumo sacerdote. Sem essas vestes, Arão não podia exercer
o ofício de sacerdote. E sem Yeshua tirar essas roupas egípcias, essas roupas romanas, e vestir como ele tem que ser vestido original, ele também não pode exercer o ofício de sumo sacerdote. Infelizmente, não sei se vocês lembram dessa passagem, quando José é o primeiro-ministro do Egito, e os irmãos chegam lá para comprar, o que a Bíblia fala? Eles não reconheceram José. Por que eles não conheceram José? Porque José estava vestido como egípcio. Por que os judeus não reconhecem Jesus? Porque ele está vestido de romano. Eu sou judeu, né? Nasci, criado, meu pai rabino, meu avô rabino, fui criado em toda na escola israelita e tudo mais. Quando me apresentaram Jesus, você tem que converter para Jesus, para Jesus, para Jesus. Eu falei assim, mas peraí, você quer que eu converta a quem foi responsável? Porque o judeu, ele não sabe a diferença entre cristão evangélico e cristão católico. Porque cristão são todos iguais. Como que você vai entender que existe um cristão católico e um cristão evangélico e que eles são diferentes? O judeu não entende isso. Então, quando você fala, não, porque você transmite para ele um Jesus cristão, ele dá 2 passos para trás e fala, peraí, mas não é ele que foi responsável pela Inquisição, e você quer que eu me converta a isso? De jeito nenhum. Então, esse Jesus apresentado de forma cristão católico, né, corrompido, né? Mas espera aí, mas os cristãos não ajoelham para imagem? Mas está lá na minha Bíblia que eu não posso fazer isso. Você quer que eu me converta para isso? Eu levei 10 anos estudando, eu nunca tinha pego no Novo Testamento. Eu só estudei minha vida inteira no Antigo. Então, as propostas que eram feitas para mim, eu achava um horror. Talvez eu pudesse, se me apresentassem o Jesus verdadeiro, eu poderia ter convertido muito antes, talvez 1 ano ou 2, mas levei 10. E não foi através de ninguém, né? Através de ninguém. Porque me apresentaram um Jesus falso e eu tive um encontro com Jesus verdadeiro, que é completamente diferente desse. Esse Jesus que os romanos pintaram, até muitos pintores famosos, você vê nos quadros, é um gay. É um louro de olhos verdes, está muito mais para nórdico do que para judeu. Quem que é esse? Então, o que nós temos que fazer é transmitir o Jesus verdadeiro, aquilo que ele é. Ele foi circuncidado no 8º dia, ele é judeu. Ele frequentava a sinagoga, ele pregava, não estou dizendo com isso que as pessoas têm que transformar, virar judeus, não, de forma alguma. Aquilo que Yeshua ensinou deve ser seguido. Né? Aquilo que não porque o fulano falou, porque o outro falou, porque o outro falou, não por isso, mas por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que está na Bíblia, por aquilo que é comprovadamente aquilo que ele falou. Porque existem péssimas traduções, péssimas, né? Aquela Bíblia NVI, que até muitos pastores adotam, eu não passo nem perto. A tradução dela é terrível. Terrível. Linguagem de hoje. Hein? É a linguagem de hoje. É a Bíblia, né? Toda
Pois é, modificam o entendimento. Eles estão achando o padrão da palavra para tentar atingir o povo. E, na verdade, é o povo que tem que atingir o padrão da palavra. Vocês lembram na semana passada que eu falei qual é a principal veste do sacerdote? Lembram? Roupa de linho tem. Assim. Isso. Aqui, isso, saiu fora aqui. Essa aqui, essa azul. É tipo um avental azul que cobre todo o corpo. É chamado de peitoral. Em hebraico, é chamado Roshem. Roshem, esse avental azul é chamado Roshem. A letra Re, ela tem o valor de 8. Isso aí, se você pegar na internet assim, o valor numérico das letras em hebraico, você acha isso na hora, tá? Se quiser conferir. A letra Re vale 8, a letra Shin vale 300 e a letra Nun vale 50. Então aqui nós temos 358, o número. A palavra Mashiach, o Mem vale 40, o Shin vale 300, né, o mesmo de lá. O Yud, essa letrinha aqui, vale 10. E o Re, é o mesmo de lá, vale 8, dá 358. No hebraico, né, quando duas palavras têm o mesmo número, que é dificílimo ter, é uma combinação né, dificílima de se achar. E olha aqui, o manto tem o mesmo número do Messias. Isso está querendo dizer que o Messias é o nosso sumo sacerdote. É ele que veste o manto, o Roshem. Né? Então, o bonito no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é você ver Yeshua, Jesus no ar. Porque no Novo é explícito. Né? Mas no Antigo, quando ele fala que ele está lá desde a criação, ele está mesmo. Você encontra Jesus em Gênesis. Né? Ele está o tempo todo. Né? E aqui é a prova de que ele é o nosso sumo sacerdote, porque esse manto azul o sacerdote não usava, somente o sumo sacerdote. Então, somos nós, né, que temos que preparar o nosso Messias. Como assim? Tirar dele todas essas roupas romanas, todas essas roupas egípcias, tirar dele todas essas tradições romanas de adoração de imagem, de se dobrar um papa, de dizer que a lei foi abolida, de dizer que o Shabat é coisa de judeu e de vesti-lo como rei, né? O rei que ele é. Ele não veio criar uma nova religião, né? Se você pegar o judaísmo, tem muitas coisas que eles desviaram dos ensinamentos. Se você pegar o evangelho, tem muitas coisas que eles desviaram. Se você pegar o católico, então nem se fala. Mas
mas o que ele criou é a coisa certa, é a única, né, não chamo de religião, é a única doutrina, né, que devemos seguir, é a doutrina que começou, né, no nosso congresso eu falei sobre isso, né, que começou lá em Gênesis, né, e Deus foi criando o povo e criando toda a linhagem até chegar na linhagem de Yeshua, né, e é essa linhagem que nós temos que seguir. Né. O judaísmo é cheio de falha, o cristianismo é cheio de falha, o catolicismo é cheio de falha, as outras, budismo, não sei o que, aí nem se fala. Mas o que nós devemos seguir é a palavra da Bíblia, é a palavra. Então estude, né, e veja o que a Bíblia fala da verdade. Seja como os bereanos, né? Se Paulo pregava, os bereanos eram convertidos na época, mas Paulo não conseguia pregar sem antes eles checarem tudo que ele falava. Né? Cheque, tem muita gente boa, né? Muita gente que prega muito bem, muita gente que prega a verdade, mas tem muita gente que não sabe o que está pregando. Né? Então, separa o joio do trigo, né? Vê aquilo que é verdade e segue e sai fora da inverdade, né, dessas coisas que não são. Tem tantas igrejas criando a sua própria doutrina. Né? Eu não sei se eu já contei para vocês, uma vez eu tinha um compromisso muito cedo e depois tinha outro mais ou menos 9 horas. Aí acabou esse compromisso que eu tinha cedo, acabou 7 horas da manhã, e o outro era só 9. Eu falei, gente, o que eu vou ficar fazendo aqui durante 2 horas? Eu falei, eu vou para uma igreja. Aí a única igreja que estava aberta, eu fui nela. Não é da minha simpatia, mas eu fui nela. E lá não havia praticamente a pregação da palavra, era só pedir dinheiro. E aí o pastor começou o seguinte, deu uma rosa para cada um, falou, cada um vem aqui ao púlpito com essa rosa, passa a rosa em volta do púlpito, da mesa lá que ele tinha, e na quina da mesa tinha uma urna, coloque a sua doação ali e depois leve a rosa para casa e ponha num copo com água na sua sala principal, que sua casa vai ser abençoada. Aí, na hora que ele chegou para mim, eu falei assim, não, obrigado. Eu estava sentado assim no fundo, atrás. Eu falei, não, obrigado. Não, mas todo mundo tem que participar. Eu falei, não, obrigado, não quero não. Aí ele falou assim, não, mas todo mundo tem que participar. Eu falei, então faz o seguinte, porque eu não sei esse negócio direito, está aqui minha Bíblia, me mostra onde é que está isso. Que aí, se tiver aqui, eu vou lá e faço, mas se não tiver, eu não faço não. Aí ele fechou a cara assim, saiu de lá e foi embora. Aí tá. Aí passou mais um tempinho, ele falou algumas coisas, aí veio distribuir aquela cobertura de sapato quando você vai no CTI, você tem que pôr. E foi logo que chegou de mim, eu falei, não, ele já saiu rápido, né, e foi distribuir para outro. Aí cada um que recebeu esse sapatinho tinha que ir lá no púlpito, esfregar o pé no púlpito, botar o dinheiro lá na urna e em casa esfregar o pé na casa para a casa ser abençoada. Falei, misericórdia, né? E as pessoas, assim, você vê que não tinham condição, e a pessoa dando dinheiro da condução, dando dinheiro para isso. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Maldade, que cristianismo que é esse? Que religião que é essa? Que é só extorquir dinheiro? Então, cheque, né? Cheque. Né? Tem discernimento, Deus nos dá discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Sai fora dessas coisas. Né? Prega um Jesus autêntico, prega uma Bíblia autêntica, prega aquilo que é a verdade da palavra. Então, não entre em pânico, né, com o que está ocorrendo aqui.
mas veja isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de pregar o Jesus verdadeiro, de pregar o Deus verdadeiro, de a gente poder abrir a nossa boca e proclamar um Jesus que cumpre os seus mandamentos, né? que é o nosso Messias, que acima de tudo, ele é o Messias de Israel, do Israel espiritual. Quando eu digo Israel, não é o país Israel, né? A Bíblia fala o tempo todo no Israel espiritual, onde gentios, judeus, aqueles que creem em Yeshua formam um único Israel, que é o Israel espiritual. Então que nós todos façamos parte desse Israel de Deus. Shabbat Shalom.